Então, pessoal, depois que descobriram aí, depois que Marie Curie fez essas descobertas, né? Então, tudo se tornou macabro. Então, o que vocês vão ver a partir de agora são fatos que aconteceram depois da descoberta de substâncias, principalmente do rádio. Então, situações que aconteceram. Então, para você, vou fazer a narração, certo? Uma belíssima narração de tudo isso que aconteceu. Então, se você tem um problemazinho, né, de mau hálito, né, de boca, essas coisas, então eu quero apresentar para vocês o Doramed, certo? O Doramed era um creme dental, certo? De rádio. Então, você que, né, tem problema né, a boca, né, tá meio, né, complicada a situação, então eu lhe apresento o Doramed. Certas pessoas passavam pasta de dente nos dentes e aí começaram a apresentar câncer de boca, câncer de tireoide, câncer de garganta, e não sabia o que era. Era o quê? A pomada Doramed. A pomada não, perdão, o creme dental Doramed, certo? Ele foi vendido de tudo. Pasta de dente, creme para pele, chá supositório, tudo de rádio. A substância era anunciada como cura para os diferentes males, fadigas e flatulências. Então, o Doramed, ele era exatamente para curar mau hálito e deixar seus dentes brancos, que na realidade de branco não deixava nada, né? Ele apodrecia os dentes e caía. Poxa, misericórdia. Essa pastinha aí, para vocês terem noção, ela é uma das mais radioativas do mundo. Aí, vou apresentar outro para vocês, certo? Esse é o Revigator. Então, você que a vida está muito para baixo, as coisas estão muito para baixo, não está tendo aquele vigor, né, na relação e tal. Então, vou apresentar para vocês o filtro Revigator. Então, ele é um produto de sucesso, foi uma espécie de filtro de cerâmica revestido com rádio, que prometia dar vigor e saúde. Então, bastava encher um recipiente com água e beber no mínimo um copo a cada noite. Ou seja, durante 30 dias o cara tomava água contaminada por radiação. Para ser claro, né, gente? É só o começo. Vou apresentar mais um sucesso de vendas. Nós temos aí o nosso Ario. Então, para você que também, mesmo passando a pasta de dente lá, não estava resolvendo, vou apresentar para você uma balinha. Você vai chupar essa balinha, aí uma balinha dessa por dia é o suficiente, tá? Você vai passar aí um mês e uns quebradinhos chupando essa bala aí. Então, ela era vendida por apenas $1. Era possível comprar uma caixinha com 42 balas de rádio. Ou seja, você estava chupando uma propriedade radioativa. Câncer de garganta, tireoide, né? Prosseguindo. Depois de tudo isso, de ingerir rádio, de fazer essas coisas, por que não tomar um banho com a substância? O Eminator, por exemplo, ele era um salzinho, né, para se colocar na banheira, né? Eles colocavam na banheira, ele era um pozinho, colocava na banheira, o cara tomava um banho e relaxava. E realmente relaxava, porque o rádio ele faz isso. Ele traz, ele faz com que a pessoa relaxe, né? A pessoa ia lá, relaxava bastante, quando pensava que não, estava tomando banho com rádio. Que com certo tempo trazia outros e outros problemas, né? E aquela história lá da relojoaria, né? Essa relojoaria, ela descobriu que os rádios, né? Que o rádio, ele brilhava no escuro.
Então, o que foi que ela fez? Até então, aí foi o estopim do negócio. Tá? Então, quando chegou nisso daí, onde muitas mulheres morreram, aí quando chegou nesse período aí entraram na justiça, não, vamos estudar essa máquina, vamos ver o que essa máquina está fazendo. Então, o que foi que aconteceu? Essa máquina, tanto a máquina de raio-x quanto as propriedades radioativas, tá? Mas aí a gente está se referindo nessa conversa, nesse conteúdo, às propriedades radioativas naturais descobertas por Marie Curie. Então, quando chegou nesse ponto deles verem que a máquina, estou falando máquina, deles verem que o rádio, ele brilhava no escuro, então foi o que eles fizeram. Olha, vamos contratar mulheres. Por que mulher? Porque a mulher é mais detalhista, ela é mais delicada. Se fosse contratar homem para fazer isso aqui, meu Deus do céu. Então, eles contrataram várias mulheres, certo? Para fazer isso. Eles não sabiam que esse brilho traria a morte de muitas mulheres. Tá? Tudo isso que eu estou contando para vocês da história é todo um contexto de falta de conhecimento. Por quê? Porque eles não sabiam, eles não tinham percepção de nada disso. E aí o que aconteceu? O rádio só foi considerado perigoso meados de 1900, aqui não dá para ver, mas em 29 mais ou menos. A doença, os americanos começaram a publicar histórias sobre a doença do rádio. O estopim foi um processo judicial movido por uma funcionária da fábrica de relógios dos Estados Unidos. Tinta com rádio era usada para pintar ponteiros e relógio. Durante a fabricação, as funcionárias costumavam levar o pincel à boca. Então, o que elas faziam? Elas botavam lá no potezinho do rádio, passava nos ponteiros do relógio, pincelava na boca, botava lá e fazia todo esse processo. Então, elas estavam sendo contaminadas com a radiação. E aí, muitas delas morreram, muitas ficaram contaminadas e muitas morreram com problemas decorrentes à radiação. Desde esse estopim aí começaram a estudar as propriedades radioativas naturais, começaram a considerar elas como perigosas e a máquina de raio-x também. E aí, depois que descobriram que isso daí era perigoso, começaram a se proteger, obviamente, né? Então, essa roupa aí, ele se protegia da cabeça aos pés. Ele se protegia da cabeça aos pés. Então, a cabeça era protegida, os braços, os ombros, tudo, para fazer essas manipulações. Então, diante da história, né, em meados de 8/11 de 1895, exatamente numa sexta-feira, o Willmann Conrad Röntgen descobre o raio-x a partir de uma pesquisa feita de raios catódicos, que utilizava um tubo de Crookes. O tubo de Crookes foi o cara que desenvolveu esse tubo. Ele desenvolveu esse tubo, mas ele não sabia o que esse tubo fazia, o que esse tubo poderia fazer. E quem descobriu o que esse tubo poderia fazer foi exatamente o Willmann Conrad Röntgen. Então, Röntgen não descobriu o tubo, Röntgen descobriu a interação dessa radiação com a matéria, com uma placa de foto, uma placa, exatamente uma película fotográfica. Ele descobriu a partir daí, que ele fazia os experimentos dele e descobria que a imagem era projetada lá naquela placa de foto lá. Então, foi isso que Röntgen descobriu, exatamente dia 8/11 de 1895, numa sexta-feira. Isso cai em concurso, tá? Atentem para essa data, 8/11 de 1895. Então, essa descoberta, ela trouxe mais para frente os estudos, né? O pessoal foi aprofundando os estudos
e foram vendo as propriedades dessa radiação. Então, ele mostrou que poderia ultrapassar objetos, ela sensibilizava matérias fotográficas, projeta imagens de matéria sensibilizada e torna determinados tipos de matérias fluorescentes. Então, tem algumas matérias fluorescentes de terra rara que, quando a radiação bate nela, ele brilha. Então, tem algumas interações isso aí. Mais para frente, quando vocês estiverem estudando física radiológica, vocês vão ver um pouquinho sobre isso. Então, logo após a descoberta, foram identificadas algumas aplicações básicas na radiologia, análise de objetos, de arte, de joias, objetos metálicos, que foi o precursor na radiologia industrial. Ou seja, essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo é um rifle, certo? Isso daí, Röntgen fez um raio-x, uma imagem, né? Na época não chamava ainda raio-x. Ele fez uma imagem aí do seu rifle e percebeu essa fissura no seu rifle. Olha aí, ó. E a partir daí ele entregou também essa sua descoberta à radiologia industrial. A análise de corpo humano foi o precursor, ou seja, primeiro ele começou fazendo nele, na mão. Quando ele colocou a mão assim, que viu que a mão dele estava sendo projetada, a partir daí ele disse, isso aí para a medicina vai ser muito bom. Então, o Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x em sua experiência com o tubo de raios catódicos. Em 1896, tornou pública essa descoberta, registrando sua patente, considera patrimônio da humanidade. E aí, quando ele registrou sua patente, muita gente roubou a sua patente. Então, teve um cara, eu não me recordo direito o nome dele, mas ele roubou a patente de Röntgen. Disse que quem tinha descoberto essa interação tinha sido ele. Inclusive, ele foi um amigo de Röntgen na faculdade. E disse que foi ele que descobriu, essa descoberta foi ele, mas mesmo assim, as pessoas acreditaram mais em Röntgen por ser um cara muito conhecido da época, um físico muito conceituado, e aí a honraria veio aí para o Röntgen. Então, os raios-x são utilizados na Primeira Guerra Mundial em 1914, 1920, Walter patenteou o primeiro sistema de refrigeração a óleo à prova de choque, ou seja, esse cara, a máquina, ela dava muito choque. Então, o que foi que ele fez? Ele fez um protótipo em que ela não dava mais choque e colocou um óleo que revestia esse tubo. Esse óleo que revestia o tubo, ele tinha como objetivo fazer não queimar o tubo. Então, o tubo ele não queimava facilmente. Né? Quando ele era submetido a um grande tempo de energia, acontecia que ele queimava. Era como as lâmpadas de antigamente. Não sei se é da época de vocês, mas antigamente as lâmpadas, quando elas chegavam um período, elas estouravam, elas explodiam. Pá, dava cada estourada. Por quê? Porque por muito tempo ela ligada, ela estourava. Era a mesma coisa que acontecia com os tubos nessa época. Em 1923, a utilização clínica do raio-x para diagnóstico foi exatamente para tuberculose, em 1923. Aí, em 1929, Philips lançou no mercado o primeiro tubo com o ânodo a desenvolver aí um tubo com o ânodo rotativo. E na década de 70, fez a primeira máquina com um sistema computadorizado. Então, que foi exatamente a tomografia. A tomografia computadorizada foi descoberta exatamente em meados do ano 70. Isso em História da Radiologia, vocês vão ver algumas coisas sobre História da Radiologia, tá? Thomas Edison, em 25 de 3 de 1896, Thomas Edison obteve a licença para produzir comercialmente a Thomas Edison raio-x aqui. Era ligada na tomada, ela era portátil, porém ela emitia uma radiação bem maciça. Certo? Aqui o tubo não estava revestido, a radiação passava e ia direto para o cristalino do médico.
imagens sobre curiosidades, né? Os curiosos aqui, ó. Aqui foi primeiro protótipo móvel, né? Esse daqui era mostrando o gerador como era antigamente. Isso aqui era a máquina como era antigamente. Olha aí o tubo solto. Isso era uma radiação, só Deus. Só Deus e o pessoal que recebe essa radiação sabe. Então, radiologia pediátrica, né? Começava a se fazer exames pediátricos, clínica, né? Os caras lá na clínica. Então, aí vem a questão do início da produção radiológica, dos equipamentos. Então, aqui nós temos uma tela de chumbo, certo? Que era colocado. Isso aqui era uma proteção para o técnico, então o tubo já ficava de forma contrária ao técnico. O técnico ficava aqui atrás. Esses madeiritos por trás tinham placas de chumbo e ainda o tubo aberto e a radiação comendo solta, né? Vidro plumbífero, que é esse vidro que está aqui, que foi criado exatamente para que a radiação não chegasse a passar para dentro da cabine do técnico e o técnico vir a expor a radiação. Então, pessoal, dentro da história da radiologia, como vocês viram, se surgiu muitas situações, muitos problemas decorrentes à radiação. Depois, vocês podem assistir os vídeos, 3 vídeos que eu coloquei aí, para vocês fazerem um resumo. Esses 3 vídeos, eles falam muita coisa, certo? Um fala da vida de Röntgen, outro fala de 2 acidentes, dois acidentes que aconteceram, um aqui no Brasil e um fora do Brasil, para vocês verem que a radiação não se brinca. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com radiação. Não se brinca com radiação, tá? Então, trabalhem com cuidado, trabalhem consciente e tudo vai dar certo, tá bom? Então, eu vou gravar esses vídeos daqui para essa semana. Eu ainda vou postar mais um vídeo, certo? Não vai ser meu, não vai ser eu gravando, tá? Esse vídeo vai falar sobre o tubo e que eu vou postar aqui para vocês. E eu acredito que quando eu postar esses vídeos aqui já vai ter lá, tá? E vocês vão fazer um resumo desse vídeo que eu vou postar. Ele vai falar um pouco sobre o tubo. O que tem dentro de um tubo de raio-x, o que é, como esse tubo foi feito, quem foi que criou, um pouco sobre a história do tubo de raio-x, tá bom? E aí vocês vão fazer um resumo desse vídeo e vão mandar para mim, tá? Vocês vão fazer manuscrito, escrito à mão, tá? Vocês vão tirar foto e vão mandar para mim, tá bom? Então, eu vou deixar o meu número também lá na plataforma da escola, e aí vocês fazem esse resumo e mandam para mim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. História da radiologia é bem simples, é um conteúdo bem simples. E se vocês quiserem assistir a aula dos outros professores que estão na plataforma, vocês também podem assistir. Porém, a minha avaliação vai ser desse material que eu dei, até esse slide aqui que eu dei para vocês, tá bom? E o relatório eu vou querer referente ao vídeo que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, um cheiro para vocês, Deus abençoe todos vocês e nos encontramos aí em sala de aula. Esses dias a gente nos encontramos em sala de aula, tá bom? Então, cheiro para vocês e tchau, tchau.